Oi, gente. Estamos de volta agora para ver o capítulo 20. Hoje a gente vai falar sobre eletroquímica. Essa parte do estudo da eletroquímica ele é bem interessante porque nós vamos entender um pouco melhor como funcionam as pilhas. Então, existem ah, vários tipos de pilha no mercado e a gente vai entender um pouquinho como elas funcionam. Porque ela tem a parte positiva, porque tem a parte negativa, como chamar ah, essa parte positiva e essa parte negativa. Então a gente vai entender melhor esse funcionamento da pilha. Então, como eu já falei, essa parte da eletroquímica ela nos permite entender como funciona uma pilha. E essa parte da eletroquímica nós dividimos elas em dois tópicozinhos. Primeiro tópico, nós falamos sobre as células galvânicas ou fotovoltaicas. Nesse tipo de célula, nós podemos encontrar essas que chamamos de pilhas, onde nessa pilha acontece um processo químico que vai gerar energia elétrica. Então, vê que para que haja a produção da energia, é necessário que se tenha a reação química. E temos as células eletrolíticas, que elas acontecem o processo inverso. Então, essas células eletrolíticas elas precisam de energia para que possam favorecer aquela reação química. Então, nós podemos dizer que as células galvânicas eles são processos que, digamos assim, perdem energia. Então, ela libera energia para que algo possa captá-lo, como um controle remoto, o celular e vários outros tipos de equipamentos que utilizam as pilhas para poder funcionar. Então, esse processo, como ele libera energia, é considerado um processo espontâneo. Então, a pilha que nós conhecemos, ela sofre esse tipo de processo. Já as células eletrolíticas, elas funcionam da maneira inversa. Então, elas absorvem energia para que seja transformada na reação química, para que a reação química aconteça. Então, ela transforma a energia elétrica em uma energia química. Ela também é bem conhecida como eletrólise. Tá? Essas células, esse processo de células eletrolíticas, elas também são conhecidas como eletrólise. Nós vimos lá na parte de termoquímica, quando estudamos a energia livre de Gibbs, onde o processo espontâneo tem a energia de Gibbs, a variação da energia de Gibbs, sendo menor do que zero. Já os processos não espontâneos, eles têm a energia de Gibbs maior do que zero. Então, nesse caso, nós podemos dizer que as células galvânicas, que são espontâneas, têm um ΔG menor do que zero, e as células eletrolíticas, que é onde acontece a eletrólise, elas são não espontâneas. Então, o ΔG tende a ser maior do que zero. Então, se a gente está falando em energia, então nós também que ter um potencial, um valor, né? Então, para determinar esse valor, foi-se colocando um padrão para que pudesse ser observado esse resultado. E isso dependia sempre da concentração, da temperatura, da pressão. E isso vai depender sempre de como aquela reação está acontecendo no ambiente. E esses fatores são fundamentais para determinar esse padrão. Uma coisa que é bem importante é que nós temos que determinar qual é a espécie química que tem maior tendência a ser reduzida.
Lembra que ela pode reduzir ou pode oxidar. E aí a gente vai entender esses conceitos um pouco mais à frente. Uma coisa que também é bastante relevante é que nós temos vários valores para esses potenciais padrão, tá? Então vocês vão ver a reação e vão ver o valor desse potencial. Como esses valores são tabelados, então não é necessário que vocês aprendam, que memorizem esses valores, porque a questão já vai lhe dar. Partiu-se de algum ponto, e o ponto inicial para determinar esses valores do potencial padrão foi o do hidrogênio. Então, como vocês podem ver aí na reação, ó, ele tem um potencial sendo igual a zero. E isso foi o ponto de partida para que pudesse ser determinado os outros. Uma coisa que é importante enfatizar nesse tópico é que esses potenciais eles não podem ser medidos. Então esses valores que foram colocados foram valores arbitrários. Então foi determinado aqueles valores para aquelas reações após as observações. Então o que ocorre com um átomo acontece de forma exatamente oposta com o seu íon. Essa informação aí, ela é bastante relevante porque nós podemos observar aí duas semi-reações. Observe que elas estão apenas invertidas. Então observa aí que o lítio está, vamos dizer assim, está liberando um elétron para essa reação. Ou seja, ele está oxidando, ele está perdendo elétron, ele está oxidando. Já no segundo caso, essa segunda reação, observa que o íon lítio Li+, ele está absorvendo aquele elétron. E aí, quando ele está absorvendo, quando ele está ganhando aquele elétron, quer dizer que está tendo um potencial de redução. Então, oxida quem perde elétron, reduz quem ganha esse elétron. Então, a reação é a mesma, só o sentido que é inverso. E o que se deve mais prestar atenção, porque nós vamos usar muito quando a gente for começar a determinar os potenciais das pilhas, é que além de observar quem está reduzindo e quem está oxidando, é muito importante observar os potenciais, porque observa que a única diferença é o sinal. Lá quando ele está oxidando, o potencial ele é positivo de 3,05 volts. Já o potencial de quando ele está reduzindo já é o mesmo valor, só que com um sinal contrário. Agora é menos 3,05 volts. Então observa que esse caminho da reação aí, ele vai inverter esse sinal, e aí deve ser bastante observado por vocês para que não haja erro, tá? E aí tem a tabelinha de semi-reação. Então observem que ele vai partir aí dessa semi-reação do lítio até chegar nessa do flúor, que tem mais 2,87. Então são valores que são baixos e que essa semi-reação aí que a gente vai observar vai formar pares, como a gente vai ver agora nos próximos slides. Observa aí nesse caso do zinco. No primeiro caso, observa que ele está ganhando elétron, então ele está reduzindo. No segundo caso, ele está perdendo elétrons, então ele passa agora a oxidar. Mais uma vez, é muito importante que essa informação não se perca, tá? Então observa que apenas o sentido em que a reação está acontecendo está fazendo com que o potencial tenha um valor de sinal invertido, tá? Então toda vez que você precisar inverter
esses valores numéricos vão mudar de sinal. Uma coisa também que é bem importante aqui nessa tabela é que todas essas semi-reações elas estão acontecendo num sentido só, tá? Estão ganhando elétrons. Então a gente está dizendo aqui que essa tabelinha é uma tabelinha de redução. E essa tabelinha aqui, ela parte do princípio que um vai ter que oxidar e o outro vai ter que reduzir. Então você vai fazer o que nós fizemos nesse slide aqui, ó. Então você vai ter as duas de redução, mas vai ter que inverter uma para uma oxidar e a outra reduzir. E como é que a gente vai saber quem vai oxidar e quem vai reduzir? Observa aqui nesse slide que temos dois pares, que é o íon cobre se transformando no elemento cobre. Já temos aqui o íon zinco se transformando no zinco sólido. Observem os potenciais de cada um deles. O cobre, que tem mais 0,34 volts, e temos o zinco, que é menos 0,76 volts. Então eu preciso saber quem é que está reduzindo e quem está oxidando. Nesse caso, você vai ter que inverter a semi-reação do menor, tá? Então, o que tem o menor potencial, você vai ter que invertê-lo. E aí ele passa de redução para sofrer uma oxidação. E a primeira semi-reação que tem um valor maior, continua do mesmo jeito. Então, como é que vai ficar? O zinco, ele vai passar a perder elétrons, então ele vai oxidar, e o cobre vai continuar reduzindo. Observa que como eu tive que transformar ela em uma reação de oxidação, eu tive também que inverter o sinal dessa semi-reação. Então era menos 0,76, passou agora a ser mais 0,76. E aí você vai somar para formar a pilha, né? Você vai somar essas semi-reações. Então observa que os dois elétrons, você vai tirar os dois elétrons das duas semi-reações, corta, porque ele tem valores que são iguais e estão em lados opostos. Então corta. E aí você vai repetir o que a gente tem. O zinco, o cobre e o íon cobre, o íon zinco e o cobre sólido. E vai somar os seus potenciais. 0,76 mais 0,34, dando um potencial padrão para essa pilha de 1,1 volts. O sinal positivo indica que tal fenômeno é espontâneo. Então, por ser espontâneo, o sinal tende a ser positivo. Existe um modo mais prático para você determinar sem fazer aquela semi-reação. Então, digamos que a questão que você está respondendo, ela só pergunta o valor do potencial. Ele não quer saber qual é a equação, qual é a reação da pilha. Então você não precisa fazer aquela soma das semi-reações para dar a equação global aqui embaixo. Então basta que você pegue o valor maior e subtraia o valor menor. Então sempre vai ser o valor do maior menos o valor do menor. Então nesse caso, o maior é 0,34 menos o valor do menor, que é menos 0,76. Não esquecer dos sinais, tá? E aí você faz o jogo de sinal, menos com menos vai dar mais, 0,76 mais 0,34 vai dar 1,1 volt. É só fazer esse jogozinho e sempre fazer a resposta correta. Aí, isso vai funcionar sempre? Vai. Então, basta que você tenha atenção. Porque se no texto, observa aqui agora, no texto, as semi-reações são iguais. Só que no primeiro a gente tem o potencial de redução e no segundo a gente tem o de oxidação.
vai fazer a mesma coisa, tá? A única diferença é que vai ser agora o maior vai ser 0,76 menos o menor, que é menos 0,34. Então faz o mesmo jogo de sinal, menos com menos vai dar mais. 0,76 mais 0,34 vai dar 1,1 volt. Uma coisa que é muito importante, tá? É que nesse caso a quantidade de matéria que está sendo observado não vai influenciar nesse potencial. Então, se você tiver um mol do íon cálcio, tem potencial de 0,34 volts, 2 mols dele também vai ter o mesmo potencial. Então, imagina aí que você vai construir uma pilha, tanto faz você colocar uma folha como uma folha pequena, como você colocar uma pedra de 100 quilos daquele metal. O potencial que ele vai emitir vai ser o mesmo. Qual vai ser a diferença? A diferença é que um vai demorar um pouco mais do que o outro. Então, quanto maior for a massa, maior for a quantidade de matéria, mais tempo aquela pilha vai tender a durar, porque ele vai conseguir sofrer mais oxidação ou redução, né? Ele vai demorar um pouco mais de tempo durante aquele processo. E aí, quando a gente fala de oxidação, a gente lembra logo da corrosão. E é exatamente isso que acontece, tá? Então, a corrosão seria um processo de oxidação que faz com que o metal ele comece a se desintegrar. Então, ele vai começar a reagir com o meio, vai sofrer essa oxirredução, né? Porque, na verdade, quando um está oxidando, tem que ter alguém para reduzir. Então, nesse caso, essa oxirredução, ela geralmente vai estar sempre associada ao desgaste daquele tipo de metal, daquele tipo de substância. E aí, hoje em dia, já existem vários tipos de técnicas para proteção desse tipo de metal, que, digamos assim, ele é muito importante. Imagina aí um navio que está lá no alto mar começar a sofrer esse tipo de corrosão aí e o casco dele ficar assim lá quando estiver no meio do mar. Problema, né? Então, existem técnicas que são adotadas para que esse tipo de corrosão não aconteça. Não tão intensamente, pelo menos. Então, a primeira técnica que a gente vai ver é o eletrodo de sacrifício. Então, observa aí esse metalzinho que está aqui, ó, que você vê que ele está totalmente oxidado. Ele sofre um sacrifício para que o metal principal ele possa durar um pouco mais. Então, esse metal de sacrifício é como se fosse um protetor. Ele protege o casco maior, o casco mais importante. E qual vai ser a diferença? A diferença é que geralmente ele tem um potencial que é menor do que o outro. Então lembra que aquele que tem o potencial menor, ele vai acabar sofrendo a redução, a oxidação. Então quem vai sofrer a oxidação aqui vai ser aquele metal de sacrifício que está sendo colocado lá para não prejudicar a estrutura principal, como o casco de um navio, por exemplo. Outro tipo de processo é o revestimento por tinta. Então, a gente vê que várias estruturas hoje em dia já sofrem essa oxidação e por isso nós utilizamos essa técnica para fazer com que, por exemplo, estruturas metálicas de galpões e vários outros tipos de estruturas, eles não sofram com esse tipo de ação. Então, esse tipo de tinta é uma tinta especial que faz com que não haja o contato com o metal daquela estrutura.
Isso vai fazer com que aquele ferro, aquele item que está sendo revestido, ele tenha uma vida útil maior. Então, esse revestimento acaba aumentando muito a vida útil do metal que está sendo observado. Existe também um tipo de revestimento metálico que nesse processo ele é revestido com outro de potencial maior. E tem um princípio parecido com aquele que a gente viu lá do metal de sacrifício. A zincagem ou galvanização hoje em dia também já é outro processo que é bastante utilizado. Então essa galvanização ele faz através de uma camada de zinco e ela serve como uma barreira protetora, né? Então evita o contato do ferro com o ambiente e a troca de energia. Isso vai fazer com que ele tenha uma vida útil bem maior. Outro é a estanhagem. A estanhagem é um processo que é bastante utilizado em latinhas de conserva. E aí essas latinhas tem essa película interna, né? Que ela protege as partes da latinha do metal, né? Para que ele não oxide. Daí a importância de não se comprar nenhum tipo de latinha de conserva que venha amassado. Não é só por conta da estética, tá? É porque quando você compra uma latinha dessa amassada, você corre o risco de pegar uma latinha que esse estanho que está dentro aqui, ó, ele tenha sofrido algum tipo de rachadura. Então, quando há uma amassão nessa latinha, essa película aqui, ó, de estanho, ela pode trincar. E aí, quando trinca, o líquido da conserva vai entrar em contato direto com o metal da latinha. Isso vai produzir reações químicas que podem ser muito prejudiciais para a saúde humana. E aí saiba mais, que é uma observação que é bem importante quando nós estamos observando o ferro e outro tipo de elemento, tá? Então, o ferro, apesar de ter um potencial baixo, ele tem um potencial baixo, e quando comparado, como por exemplo, com o alumínio, nesse caso, mesmo assim, mesmo o alumínio tendo um potencial maior, observa lá que ele tem um potencial maior. Então, o ferro, ele tem características bem diferenciadas quando observados com outros metais como o alumínio. Por quê? Porque o alumínio, quando sofre oxidação, ele produz uma película protetora. Então, ele mesmo se autodefende. Já o ferro, não. O ferro produz essa película, mas a película dele se solta muito facilmente. Isso não impede que ele continue oxidando. Então, nesse caso, entre o ferro e o alumínio, quem vai continuar tendo uma maior oxidação vai continuar sendo o ferro, mesmo ele tendo o potencial de oxidação menor. Então, é bem interessante esse caso, porque a gente pode até observar no próprio ambiente, né? O ferro, quando colocado no ambiente, ele tem uma tendência a se desgastar, a oxidar bem mais rápido do que uma latinha de alumínio, por exemplo. Isso se dá por conta da corrosão que vai acontecer por conta dessa película passivante que o alumínio consegue produzir e o ferro não. Beleza? Então era isso que a gente tinha para dizer hoje. Na próxima aula a gente continua, tá? Tentei fazer aí os exercícios do livro e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.